Parabéns, pois é, a reforma trabalhista completou um aninho nesse domingo. Mas a nova lei ainda gera muitas dúvidas aos empregados e patrões. Sobre este tema, nós vamos conversar com as advogadas trabalhistas Renata Gabert e Jaqueline Varela. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Bom, vamos lá, cantar para parabéns, né? Nessa data querida para a reforma trabalhista, então, que completou um ano nesse domingo. O número de ações na justiça caiu bastante, porque houve redução. Vamos tentar entender por que houve essa redução no número de processos. A questão é essa. Há muitas dúvidas a respeito e isso gera uma indecisão. Ou, por exemplo, os mecanismos da reforma acabaram freando o ímpeto de alguns. Vou começar com a doutora Renata e depois a doutora Jaqueline. Então, eu fiz uma pesquisa nesse aspecto, né? Porque era sabido que vinha. Então, por exemplo, dados do CNJ. Em 2017, aconteceram mais de 3 milhões de processos trabalhistas. Os pedidos, basicamente, desses processos trabalhistas eram aviso prévio, a multa do 477, que é aquela que não paga na data, indenização da compensação dos 40% do fundo. Ou seja, verbas de rescisão. Há uma diminuição pelo país todo, assim, vamos colocar numa média de 45%. Tá? Esta redução é tida por todos, pela própria magistratura, pelo refriamento processual que a reforma traz, pelas inseguranças jurídicas que são colocadas, ao contrário da propaganda que era feita, que todos queriam segurança jurídica. Isto se inverte com a nova legislação, tá? Mas há um represamento pelo receio de como algumas questões são vistas, né? Uma delas, por exemplo, são as questões dos honorários de sucumbência. Isso é um dos fatos que represa. Outro fato que represa é a discussão técnica que se tem hoje da discussão do ajuizamento líquido ou não, se isso reflete no pedido ou não. Então, são questões doutrinárias que ainda estão sendo construídas. Tá? Então, não acredito, quero dizer o seguinte, não acredito que esta diminuição seja por uma conquista da legislação no sentido de benefício. Tá? Quem não cumpria aviso prévio para funcionário, o pagamento de fundo de garantia e o pagamento em dia das verbas rescisórias, continua não fazendo. Compreende? Sim. Por que eu tenho uma reclamatória de pedido de aviso prévio? De não recebimento do aviso prévio do empregado? É porque é o descumprimento do patrão. E isto... Doutora Jaqueline, a gente tem um debate aqui, a gente pode ter diferentes perspectivas. Fique à vontade. Claro, não. Eu concordo até em parte com a doutora Renata, porque nós possuímos essas duas variantes, eu acho que essa redução, ela importa nessas duas variantes. Uma é esse medo do novo, do desconhecido, que é natural, né? Todos os profissionais ficaram por um tempo aguardando o que aconteceria, para que lado as decisões iriam. E o outro vetor é a questão dos honorários de sucumbência. Mas eu vejo, ainda vejo com otimismo e vejo um lado positivo sobre isso, porque o que a gente vem observando ao longo desse ano foi o recebimento de ações um pouco mais enxutas. E talvez esses honorários de sucumbência tenham servido para eliminar aqueles excessos que a gente acompanhava em algumas ações. Né? Claro que, como a doutora Renata está dizendo, que a maior parte dos pedidos tem a ver com as rescisórias, que seriam aviso prévio, multa do fundo, isso a reforma trabalhista não retirou. Inclusive, a gente tem agora há pouco uma declaração do Brito Pereira, que é o presidente do TST, dizendo que a Justiça do Trabalho está em paz com a reforma trabalhista, porque se observou que não houve retirada de direitos. Então, claro que se os empregadores não continuarem pagando as verbas rescisórias, essas ações serão legítimas e não haverá honorários de sucumbência sobre esses pedidos. O que a gente está observando é que existem ações um pouco mais enxutas com esse receio de que pedidos que não terão êxito no futuro vão incidir em honorários de perda daquele pedido, né? Bom, eu quero lembrar que você de casa, você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, apenas mensagem de texto.
você pode mandar a sua dúvida, eu tenho certeza que a doutora Renata e a doutora Jaqueline vão tentar nos ajudar. Bom, em julho do ano passado, pouco após a sanção presidencial da reforma, o ministro do Trabalho divulgava a estimativa de criação de 2 milhões de postos de trabalho nos 2 anos seguintes à entrada em vigor das alterações na CLT. O que não tem se confirmado. Como vocês analisam essa questão? Essa continua sendo uma das principais metas da reforma, porque aqui a gente está analisando agora um outro aspecto. A gente, num primeiro momento, analisou o volume na Justiça do Trabalho. Aqui a gente já está falando de uma questão econômica mesmo, a geração de empregos. Como é que vocês analisam? Essas dúvidas estão gerando ainda dificuldades, por exemplo, para os empregadores na hora da contratação? Posso devolver a pergunta, né? Por que a legislação trabalhista vai gerar emprego? A geração de emprego não é uma questão econômica? Então, a reforma trabalhista pode ter sido vendida com essa propaganda, mas o que gera emprego é uma questão econômica. E a questão econômica do país continua grave. Se temos rumos maiores ou melhores, eu não entendo quase nada de economia para fazer esse tipo de avaliação. Né? Mas a verdade é que a nossa geração de emprego, eu olhei números, prometeu 2 milhões, né? Criou 298 mil vagas. Dados do CAGED. Ele deu um prazo de 2 anos. Sim, mas em 2 anos não aumentou nem metade. Sim. Então, por que a outra questão que eu faço, assim, nós temos uma legislação antiga, muito hábito nosso de comparar com o direito americano. Quando, em 2008, os Estados Unidos passou por uma crise grave na economia, eles também tiveram desemprego. Eles estão retomando a empregabilidade com soluções de economia, não com alteração de legislação trabalhista. Compreende? Então, não é essa relação que vai fazer com que a economia mude. Se você disser a folha é onerosa, ok, mas então precisa de uma reforma tributária sobre a folha. E não a relação de trabalho ser alterada ou precarizada para gerar empregos. Doutora Jaqueline? Na verdade, a reforma trabalhista teve o espírito de trazer um ambiente de trabalho mais favorável, com negociações coletivas mais flexíveis ou com mais poderes, né, e um pouco mais de segurança jurídica para os empregadores, de maneira a tornar esse ambiente de trabalho um pouco mais favorável aos empregos. Mas também penso que só isso não é suficiente para fomentar o emprego, né? Não dá para colocar na reforma trabalhista a responsabilidade pela crise. Nós também tivemos um ano de eleições, acho que nós não estamos com um período de amostra assim tão bom para verificar se a reforma teve esse impacto ou não nos empregos. Mas penso que é um conjunto maior de coisas e o que se propunha a reforma, que é criar um ambiente um pouco mais amistoso e mais flexível em relação aos direitos, isso acho que está acontecendo. Pois é, mas aí eu vou então fazer o outro contraponto, né? Ok, mas dados ainda do CAGED, né? A taxa de desocupação cai de 12 para 11, de 12,2% para 11,9%. Mas, em compensação, a substituição de força de trabalho aumenta de 23% para 24%. Então, os dados estão mostrando que as pessoas estão deixando de buscar trabalho. Estão desistindo de buscar trabalho. Ou que esse trabalhador que tinha uma relação de trabalho seletista e mensal, ele pode estar sendo absorvido pelos trabalhos do mercado informal. Do mercado informal. E aí, quer dizer, com as alternativas de mercado de intermitente ou de pessoa jurídica, também dados que são hoje difíceis de
levantados, né? Como é que tu levanta quem saiu? Por exemplo, o cara tinha um emprego fixo, hoje ele tem 10, por exemplo, um garçom, ele trabalha hoje para 10 empregadores, 10 estabelecimentos, tá? É uma única pessoa, como é que isso está contando, entende? Quer dizer, esses dados são um pouco difíceis, mas de qualquer maneira, nesse aspecto há um decréscimo, tá? Se tu aumenta uma certa empregabilidade, na outra há um decréscimo. É que o que cria emprego não é lei, né? Eu acho que o que cria emprego é empreendedorismo, é a economia pujante. É isso que vai fazer com que os postos de trabalho se abram. E em se abrindo, nós tínhamos realmente que ter uma legislação um pouco mais flexível, amistosa e até com um pouco mais de segurança jurídica. Eu vou usar um exemplo aqui, tá? Uma das novidades da reforma era a demissão por acordo entre empregado e empregador, tá? Certo. Mas ela tem apresentado baixa adesão. Por que na avaliação essa opção não está vingando no momento? É uma dificuldade se entender esse processo? Culturalmente esse processo não é tão comum e aí fica mais difícil de entrar num procedimento, né, de acordo entre empregado e empregador? Eu tenho a avaliação de que quem está empregado não está com vontade de sair. Não sei se tem muita gente abrindo mão de um emprego regular. Então, eu não saberia, nesse aspecto, não saberia fazer essa avaliação. Eu acho que se colocou muita expectativa nessa ferramenta de rescisão contratual via acordo empregado-empregador, porque ela pega um espectro muito menor dos trabalhadores. Ela só vai atingir aqueles trabalhadores que já queriam sair do seu trabalho, se mudou para uma outra cidade, ou já tem um outro emprego melhor, mas não queria, ao mesmo tempo, pedir demissão, porque perderia todos os seus direitos em relação ao aviso prévio, em relação à multa do fundo. Então, aí esse acordo vem a calhar, porque o empregador se dispõe a pagar parte disso, porque esse acordo implica em 50% do aviso prévio, 50% da multa do fundo, ele pode sacar só 80% do fundo que está lá depositado, mas ele não pode acessar o seguro-desemprego. Então, isso também dificulta, porque a gente sabe que tem no nosso país toda uma cultura de gozo do seguro-desemprego. E em não podendo contar com isso, já existe um recuo. E aí a gente tem também estratificação das pessoas que estão, entende? Depende muito, eu acho que esse é um tipo de rescisão para um outro nível profissional, entende? Para o profissional, por exemplo, para um profissional liberal, né, ou do gênero, um assessor, mas não é a massa do trabalhador. Então, ele pode ter acontecido, mas ele não exprime essa quantidade tão grande de pessoas. Eu até acho que pode até pegar, por exemplo, numa indústria, acontece muitas pessoas que, pelo volume de funcionários, que se mudam para outra cidade ou arrumaram um emprego melhor e querem sair, mas não querem pedir demissão. Sim, mas então, aí tu tá na gerência, tu entende? Mas aí, para tu evitar aquela situação do funcionário começar a faltar ou a criar embaraços para que o empregador o demita, esse acordo é um acordo que vem bem a calhar. Se senta e se diz, olha, eu sei que você quer sair, eu não quero te demitir. A conversa deveria partir, por exemplo, nesse caso, deveria partir do empregador. Se ele sente que a situação não é favorável a ele, junto ou do com o empregado. Ele pode sentar e dizer, olha, eu estou de mudança para uma outra cidade, não gostaria de pedir demissão, quem sabe a gente faz aquele acordo de meio a meio, vamos rachar. Mas eu volto a dizer, no meu ponto de vista, é um universo reduzido. Com certeza. Entende? Quer dizer, esse é o universo do escritório da indústria, né? Do gerente, do gerente do banco. Eu conheço uma pessoa que fez acordo, assim, era gerente de agência de banco. Então, é um número menor. Você não vai colocar no chão da fábrica essa oportunidade. Deixa eu chamar um outro aspecto aqui, que eu achei bastante interessante. Houve queda também nos pedidos de indenização por dano moral. Como vocês enxergam esse recorte? Havia um uso abusivo desse dispositivo de lei? Por que houve essa redução dos pedidos? No meu ponto de vista, essa redução de pedidos, ela se deve ao refriamento processual que a legislação traz. Então, eu tenho uma ideia um pouco mais ousada desse assunto do dano moral especificamente, porque eu tenho certeza absoluta que existiram muitos abusos. Na verdade, chegou um momento em que a própria Justiça do Trabalho estava usando expressões, até em sentenças se utilizam, que
determinadas situações não se caracterizam como dano moral, porque existe toda uma questão da indústria do dano moral. Então, qualquer coisa causa dano moral. Requerimentos diários das rotinas, cobranças que o empregador precisa fazer para que as rotinas aconteçam, é dano moral. Ou doenças que às vezes o funcionário sabe que são degenerativas, não, a responsabilidade é da empresa, dano moral. Então, esses excessos é que fizeram com que a reforma trabalhista trouxesse parâmetros, o que é um dano moral, se ele é grave, se ele é leve, se ele é levíssimo. Porque senão nós vamos ter sentença, e assim tínhamos, sobre o mesmo fato, um juiz condenando em 10 mil e o outro em 100 mil. Então, eu acho que eram necessários alguns parâmetros. Mas em compensação, agora o parâmetro significa que a minha perna vale mais do que a perna dele. São muito questionáveis, está baseado no salário. Então, na faixa salarial do cidadão. Vamos combinar que isso é um absurdo. Né? Quer dizer, se taxou, não é a importância do braço de alguém, da perna de alguém, da vida de alguém. E volto a dizer, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que os excessos poderiam ter sido resolvidos de uma outra forma e não dessa. Eu não posso fazer de conta que não existam danos morais. E vou mais, assim, eu acho que vai muito da nossa inconsciência do quanto determinado tipo de chefia ou ambiente de trabalho é capaz de causar danos. Não é gracioso que há funções onde as doenças emocionais estão crescendo. Por exemplo, o sistema bancário. São dos funcionários onde o nível de suicídio é alto, a depressão é muito grande. Não é gratuito, nem todo mundo vem de uma família doente. Né? Bom, tem duas questões impressionantes aqui que a gente não pode deixar passar. Então vamos tentar resolver tudo em 4 minutos. É uma missão impossível, mas vamos tentar. Primeiro, o William de Arroio dos Ratos. Se for aprovada a nova reforma da Previdência, aumentando o tempo de serviço, infelizmente a geração mais jovem, muitos não irão conseguir se aposentar. Aí fica complicado. É uma observação do William. Um abraço para o William lá de Arroio dos Ratos. E agora eu fico com duas questões aqui. A arrecadação dos sindicatos caiu 86% durante a reforma. Tá? Que impacto isso pode ter na negociação entre patrões e empregados? E a questão, né, o governo Jair Bolsonaro acenou com a possibilidade de extinguir o Ministério do Trabalho. Como é que a gente pode enxergar isso no universo jurídico que vocês tanto conhecem? Doutora Renata e doutora Jaqueline. Renata fala sobre o sindicato e eu falo sobre o Ministério Público. Pode ser. 4 minutos. O Ministério do Trabalho. Isso. Eu podia inverter. Vamos tentar. Como é que ficou? Eu acho acabar o Ministério do Trabalho, para mim, é absurda. Está enfraquecendo essa relação empregado? A gente viu a possibilidade de negociação. Na verdade, assim, a partir do momento em que você suprime a verba sindical, entende? E há um abalo muito grande. Eu entendo que nós precisávamos discutir isso, foi pauta, entrou e saiu da pauta de reformas a respeito do exercício sindical há muito tempo. Essas são discussões que vêm dos anos 80, dos anos 90, depois foram abandonadas e agora foram, né, assim, ceifadas. Bom, então, se nós temos problemas em relação à quantidade de sindicatos, a forma como eles são criadas, a representatividade, o interesse ou desinteresse do funcionário participar da agremiação sindical ou não, isso eu concordo que precisaria ser discutida e que tem problemas. Tá? Entretanto, tu suprimir simplesmente a forma de arrecadação, fazendo de conta que então eu resolvo os problemas, é uma outra falácia. Literalmente é uma mentira. Entendeu? Então, eu acho que é todo um campo que precisa ser retomado. E não vejo uma outra forma de discussão da relação, de equilíbrio das forças, que não seja sindical e patronal, entende? Um empregado sozinho à frente de um patrão, ele sempre será uma força menor. Eu penso que o papel sindical é importantíssimo, né? Mas na prática, então, o que eu poderia dizer do que eu observei ao longo desse ano? Na prática, o que se observou é que alguns sindicatos, bons sindicatos, tiveram atuação meritória e as normas coletivas continuaram a sendo desenvolvidas e assinadas por todas as categorias. E nessas normas coletivas contemplam cláusulas que não mais, então, são descontos compulsórios, mas que dão a chance ao funcionário de contribuir para o seu sindicato
sindicato pela atuação meritória. Então, Sim. a gente se observou isso ao longo do ano, que normas coletivas saíram e algumas cláusulas de contribuição, ainda que voluntária, continuaram sendo combinadas e acredito que isso tem sido pago a eles. Então, claro, vai ser um momento difícil de reconstrução, mas que talvez fosse necessário por todos os problemas que a gente vinha enfrentando Sim. até então. Eu vou parar por aqui, porque tudo isso já está acontecendo. Eu vou deixar essa questão do Ministério do Trabalho para um próximo encontro. As duas são sempre convidadas aqui do programa e sempre nos atendem, o que deixa a gente muito feliz, por isso a gente agradece. Agradeço. Sejam bem-vindas, Nós é que doutora, sempre. agradecemos, nós que E como é ainda uma possibilidade, ainda não está de fato concretizada essa mudança, a gente fica na expectativa. É uma especulação, Uma né? especulação, mas assim que, a partir do dia 1º de janeiro... Mas é uma especulação tão declarada que... Pois é, mas a partir do dia 1º de janeiro, confirmada a especulação, a gente pode entrar nessa discussão para ver o que mudaria no universo do trabalhador junto à justiça. Doutora Renata, doutora Jaqueline, sejam sempre bem-vindas. Muito obrigada, muito obrigada.